esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. E Jesus, ele continua a sua obra de apostolado. Nós estamos ainda no capítulo 12, do versículo 46 a 50, do Evangelho de São Mateus. E agora Jesus está ali empenhadíssimo, levando a boa nova para as multidões que estavam seguindo. E aparece esse homem, dizendo: sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora, procurando, estão aí atrás do Senhor. E Jesus dá essa resposta, que os irmãos dele, a mãe dele e todos os outros, é todo aquele que faz a vontade do Pai. Bem, primeiramente, nós, como bons católicos que nós somos, nós entendemos aqui que Jesus, ele não teve irmãos de sangue, que na concepção hebraica, irmãos são todos os parentes, primos e tudo mais, tios, todos eles são considerados como irmãos, para nós não ficarmos com essa dificuldade que muitas vezes, infelizmente, os protestantes ficam dizendo que Maria teve outros filhos e ela não teve esse ensinamento da igreja. E nós vamos ficar com esse ensinamento até morrer. Jesus não teve outros irmãos de sangue. A Virgem Maria não teve outros filhos a não ser Jesus. E ponto final. E vamos viver com isso até morrer. Se os outros estão na dúvida, então vão estudar a língua hebraica e vão entender o que é que os judeus entendem como essa questão de irmãos e de parentes. Mas vamos aqui o que Jesus está falando. A igreja, ela nos ensina também, através desse evangelho, que Jesus está falando aqui de uma nova família. Uma nova família que vai se formar a partir de Jesus, uma família espiritual, que vai se formar a partir da obediência a Deus. E Jesus não está rejeitando a família dele, ele está dizendo: olha, a minha família, ela já obedece, está tudo ok, então os meus irmãos, a minha mãe, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E interessante que aqui tem um detalhe, ele aponta para os discípulos, ele estende a mão para os discípulos, e Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos", apontando para os discípulos. Dizendo que, a partir dos discípulos que vão levar a boa nova para todas as nações, naquele futuro próximo, porque Jesus já estava também nas suas proximidades da sua morte, eles iriam formar agora a família dos cristãos, a partir da boa nova que eles iriam levar. Só que aqui tem uma coisa
que é muito profunda. Se Jesus está falando de uma nova família, aonde Deus é o centro, então, provavelmente, poderá existir uma família que não haverá Deus como centro. Porque ele está dizendo que essa família nova é formada por aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, significa que poderá existir uma tentativa de se formar uma família sem Deus. Não baseada num Deus que nos criou e que está nos céus. Então estejamos atentos, porque Satanás está querendo formar uma nova família. Uma família sem Deus. Então, desde quando Satanás desobedeceu a Deus no céu, ele foi lançado no inferno, mas num mistério que nós não entendemos, Deus deu a ele também a permissão de ele nos tentar, para provar para o próprio Satanás que nós vamos obedecer a Deus e não a ele. Lembremos lá do livro de Jó, né? Que lá diz que todos os filhos foram diante de Deus, diante do Pai. E todos os filhos, dentre todos os filhos estava Satanás também. E aí Deus olha para Satanás e diz: olha, você está vendo o meu servo Jó? Ele é demais. Que homem fiel. Cumpre tudo aquilo que eu ensino. Aí Satanás desafia. Também, né? Se colocou um cercado em volta dele. Então, uma vez que você colocou um cercado em volta dele, ninguém pode tocar, é por isso que ele te obedece. Aí Deus diz assim: tá bom, eu vou provar para você que Jó é Jó, que Jó é filho, e que ele me obedece. Então tá bom, eu permito que você faça o que quiser com ele, menos só não pode tirar a vida dele, você pode fazer o que quiser. E ali fala, né, que as coisas na vida de Jó começou a ir tudo para trás. Foi perdendo todas as coisas. E aí, diante daquela situação onde Jó percebeu que não sobrou nada para ele, a não ser o próprio Deus, aí Jó fala aquela palavra espetacular: se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E ali o escritor sagrado diz: e nem assim Jó pecou. Então, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Satanás, ele também tem uma missão. Se Jesus, o Verbo encarnado, ele veio com essa missão de nos levar para Deus e colocarmos e fazer com que nós entendamos que nós temos um Deus que nos criou e que nós somos filhos desse Deus e que nós precisamos obedecê-lo. Não se enganem, Satanás também, ele tem a missão dele, e a missão dele é fazer com que nós cheguemos à conclusão que Deus não existe. É isso que Satanás quer. Se Jesus tem os seus discípulos, Satanás também tem os deles. Não se enganem. E Satanás, durante os séculos, formou os seus discípulos. E os seus discípulos foram se infiltrando na sociedade. E eu até digo até mais, até na própria igreja, ele se infiltrou para que
ele possa exercer a missão dele, que é nos tirar de Deus. Mas Deus acredita em nós. Deus acredita que nós não vamos acreditar nos ensinamentos de Satanás. Porque nós somos da família de Deus, nós não somos da família de Satanás. Nós não fazemos parte da família dos mentirosos, porque Jesus disse que o pai da mentira é Satanás, e é pela mentira que ele vai querer nos levar a nós chegarmos à conclusão que Deus não existe e nós vivermos a nossa vidinha. Então, o que é que Satanás quer? O que é que Satanás ele vai querer incutir no filhos de Deus? Ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer, que o homem é só matéria. O homem não tem alma. E que Deus não existe. Fiquem atentos, porque quando vocês ouvirem essa história, né, que nós não temos alma, que isso é história, é conversa fiada, porque a nossa alma ela é imortal. E não se esqueçam de que quando nós morrermos, porque a morte de um ser humano é simplesmente o momento em que a alma sai do corpo. Quando a alma sai do corpo, o homem perde a vida. Nós movimentamos o nosso ser, a nossa vida. Eu estou aqui me movimentando, falando com vocês, porque eu tenho uma alma que está em mim. Quando essa alma sair, eu morro. Então, se não existe alma, para que lutar pela vida eterna? Porque quem é que vai prestar contas diante de Deus primeiramente? É a nossa alma. Uma outra coisa que Satanás ele vai querer que nós o escutemos é que o homem desaparece logo depois que morre. Morreu, acabou. Então, se morreu, acabou, para que lutar pela santidade? E quantas vezes nós já ouvimos isso por aí? Não, morreu, acabou, e depois não tem mais nada, não. Claro que depois tem vida eterna. Depois tem vida com Deus. Depois tem vida plena. Depois tem os filhos que vão habitar no céu junto com Deus. E o diabo está dizendo, não, depois não tem. Não há céu, não há inferno e não há castigo depois da morte. Não tem, morreu, acabou. Não há encontro com Deus, não vai ter essa prestação de contas. Seus bobos, me prove que isso realmente existe. Cadê? Quem foi que veio lá do outro mundo para provar para nós, para dizer que depois tem isso? Não, não tem não, morreu, acabou. Então, ele quer reduzir o homem ao materialismo. O que vale é o que tem aqui. Depois dessa existência não existe mais nada. É isso que ele quer incutir. E aí, se nós acreditamos nisso, nós passamos a não obedecer a Deus, porque uma vez que Deus não existe, para que obedecer a Deus? Baseado em Sagrada Escritura, em coisa que os apóstolos morreram. Cadê esses apóstolos? E esse tal Jesus, onde é que ele está? Que história é essa? Aí ele vai incutir nessa nova família que ele quer ser o Senhor, porque Deus é o nosso Senhor e Pai. Ele vai incutir nessa família que
aqui nós precisamos encontrar o gozo, os prazeres, a felicidade está aqui nesse mundo. E Deus disse que a felicidade, a verdadeira felicidade está lá, o reino dos céus. Como muitas vezes Jesus fala nas parábolas que nós vamos ver, porque nós estamos no capítulo 12, no capítulo 13 de São Mateus, que Jesus começa a falar das parábolas. Então, não tem existência, não tem céu. Então, vamos comer, beber. Você lembra? Davam-se em casamento, viviam de qualquer jeito. Olha lá no tempo de Noé. Olha lá, Sodoma e Gomorra. Viviam com os prazeres, aproveitavam. Não tem Deus, para que vamos aproveitar? Agora, não existe eternidade. O homem, olha outra coisa que Satanás vem incutindo no coração dos homens. O homem é senhor de si mesmo. O homem não depende de Deus. É óbvio, né? Se Deus não existe, mas ele existe. Então, se Deus não existe, como é que o homem vai depender de Deus? O homem vai depender de si mesmo. Então, uma vez que o homem depende de si mesmo, o homem é Deus de si mesmo. Então, se não existe um Deus, eu mesmo sou Deus. Eu não preciso prestar culto a Deus, se Deus não existe. Eu vou prestar culto a mim mesmo. Eu sou Deus. Eu sou dono de mim mesmo. E o homem entra na soberba, né? Na prepotência de querer manipular isso e manipular aquilo, e querer fazer isso e fazer aquilo, e dizer que ele pode mudar o corpo dele. Se ele é homem, ele pode ser uma mulher se ele quiser, é só fazer uma cirurgia. E olha como é que o mundo está. Uma família, olha como é que Satanás quer. Uma família sem a lei de Deus e o Evangelho. Se Deus não existe, para que mandamento? O homem vai criando os seus mandamentos. E se Deus não existe, para que esse tal Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi escrito pelos apóstolos? Não, ali é um livro de fábulas. Não é um livro inspirado por Deus. Não é um livro que dá a base a nós, para nós vivermos a nossa vida. Não precisa de lei de Deus. E aí a gente vai vendo, né? A negação dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, para quê? Ir ao domingo à missa, para quê? Falar o nome de Deus em vão? Fala. Ele não existe mesmo. Então pode falar, pode brincar com o nome de Deus. E aí nós vamos vendo piadas. E o pior é que até os próprios católicos acabam entrando e rindo, né, dessas piadas difamatórias, usando o nome de Deus, brincando com o nome de Deus. E os católicos mandando através de WhatsApp para lá e para cá. Para quê? Nós precisamos nos divertir, nós não precisamos ser felizes. Então vamos ser felizes, denegrindo a imagem de Deus, dos santos, da igreja, e kkk daqui, kkk de lá. Enquanto Deus está dizendo que o nome dele não pode ser usado para brincadeiras, não falar o nome de Deus em vão. Se nós não precisamos de uma lei de Deus, então pode matar o seu pai e sua mãe, já estão velhos mesmo, né? Eutanásia para eles. Não serve mais para nada não. Mata, dissemina os velhinhos. Para quê? E usem da sexualidade da forma que vocês quiserem.
Porque Deus diz que é para não pecar contra a castidade. Então usa, não, até com animais, se vocês quiserem, pode ir, não tem problema. O importante é ter prazer. Vamos ter prazer nesse mundo, porque depois não tem mais nada, não. Seus bobos. Me desculpa, eu vou dizer mais uma vez, seus otários. É isso que Satanás faz. Uma família formada sem a lei de Deus e do Evangelho. E aí, ele dá uma das cartadas mais importantes. Sabe qual é? Esqueçam de Deus e da eternidade. Esqueçam. Ele vai infiltrando-se aonde? Nas escolas, nas faculdades, nos livros, nos filmes. De vez em quando a gente vê filmes aí, né? Oh, já veio até um filme aí dizendo que Lúcifer é bom. Olha só! Lúcifer é bom e maravilhoso. Aí o pessoal vai assistindo a série, né? Mostrando que Lúcifer não é mau, não, que nada. E Jesus fala tantas vezes para nós termos cuidado. Lúcifer é maravilhoso. E isso é uma mentira que eu estou falando. É uma grande mentira. Ele é o ódio por excelência. E o que ele quer é matar, destruir. João 10, versículo 10, que é até fácil, né? O diabo, que dá o nome de ladrão, ele vem para roubar de Deus. Olha como é que ele rouba de Deus, dizendo que Deus não existe. Aí ele destrói a vida da pessoa, porque o homem sem Deus, ele vira um animal mesmo. Aí mata um, mata outro, que o importante é eu, não é o outro. Aí depois ele mata, a morte eterna, porque o homem depois, ele vai ter que prestar contas a Deus e vai morrer. Uma outra coisa que ele quer, que você organize sua vida sem se importar com Deus e sem se lembrar dele, que é a mesma coisa que eu falei antes. Se importa com Deus. Olha quantas pessoas que nesse mundo elas dormem, acordam, passam o dia todo, não faz um sinal da cruz, não reza um Pai Nosso, não reza uma Ave Maria, nem um Glória ao Pai, muito menos ao Filho e muito mais ainda ao Espírito Santo, nada, passa o dia todo, não faz uma prece sequer, dorme como um animal e acorda como um animal, porque o animal é assim, o animal não reza. O animal age apenas por instinto. E é isso que o diabo quer também. Ele quer reduzir o homem a um animal, dizendo assim que o homem e o animal só tem uma diferença, ele é um pouco mais evoluído do que os animais, é só isso. Mas é tudo animal. Olha, e Deus disse que criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança, nós temos inteligência, nós temos a capacidade de decidir entre o bem e o mal. Nós somos filhos, e isso nós acreditamos. Deus nos deu uma alma que é eterna, Ele nos deu a eternidade para que um dia nós possamos estar com Ele. E Satanás diz assim, não, que imagem e semelhança de Deus? Coisa nenhuma, Deus não existe, para que imagem é? Nós somos só os animais, somos mais evoluídos, né? Mas é tudo igual, né? Nós não somos animais racionais, que raciocina, que tem uma inteligência, que tem uma alma. Não, nós somos assim. E o pior de tudo, que tem gente acreditando nessa história, que vai levando a vida assim de qualquer jeito. A minha família
Ah, sim. Eu quero dizer para vocês que a minha família é todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. E a vontade do Pai do céu é que nós nos prostremos diante dele e o adoremos de todo o coração, porque Satanás o adorava no céu, mas quando ele se rebelou e levou uma terça parte daqueles que adoravam a Deus, agora ele está nesse mundo fazendo com que, porque ele sabendo que pouco tempo resta para ele, que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Ele sabe que pouco tempo resta para ele. Ele está aproveitando cada milésimo de segundo que tiver para fazer com que os filhos de Deus se revoltem contra Deus e digam que Deus não existe, não exista. Então eu pergunto agora, terminando, né, essa homilia, e aí? Você está com dúvida quanto à existência de Deus? Quando você começa a ter dúvida e acreditar que Deus não existe, você já está começando a alegrar Satanás, e ele já está dizendo, mais um para mim. Mais um, falta pouco. Porque como é que Deus pode existir se eu estou pedindo para Ele isso e Ele não me dá? Como é que Deus pode existir se eu estou pedindo aquilo e Ele não me dá? Então Deus não existe mesmo. Então a existência de Deus é baseada no que você recebe. E a sua vida veio de onde? Do Big Bang? De onde veio? Aonde Satanás está te pegando? Na oração, a família de Satanás, ela gosta que você não reze. Então, ele coloca em você uma preguiça, aí você não exerce a sua vontade, né? Porque a nossa vontade ficou enfraquecida. Então, nós precisamos ir contra a nossa vontade e colocar a nossa vontade nos nossos pés. Aí ele coloca a preguiça para você não rezar e você vai parando de rezar. Olha só, quando você para de rezar, pronto, acabou. Para que rezar? Não tem Deus? Como é que você vai fazer a vontade de Deus então? Se você não reza. Eu fico assim impressionado quando eu ouço pessoas que são da igreja ali, que dizem que estão servindo a Deus, e que ficam dizendo para aquele outro irmão ou aquela irmã, você reza demais. Eu não consigo entender isso. Você está rezando demais. E são pessoas que dizem que estão servindo a Deus e que acreditam em Deus. Como é que você pode, uma pessoa que é da igreja, dizer para o outro, você reza demais? Vai se divertir, menino. Vai para o mundo, você também precisa ser equilibrado. Então, o equilibrado é o que não reza, o desequilibrado é o que reza. Dá para entender uma coisa dessa? Olha como é que Satanás é astuto. E depois a pessoa fica na dúvida, é mesmo, acho que é isso mesmo, acho que eu estou rezando demais. Não, meu filho, você está rezando pouco, porque quanto mais nós rezamos, mais pouco nós rezamos. Vou dizer de novo, quanto mais nós rezamos, mais pouco nós rezamos. Porque se você não reza, você tira Deus da tua mente e do teu coração. Aí você faz aquilo que Ele quer. O diabo. Então eu termino com São Domingos Sávio. Uma história muito conhecida, né? Um homem lá, muito ateu, não era assim muito com umas coisas de... Não sei se ele era ateu, né? Mas é aquele tipo de pessoa que diz que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Aí foi convidado para comer na casa dele. E aí está lá, né? A comida foi posta em cima da mesa. E o homem já foi sentando e comendo. Aí o Domingos Sávio pegou o pratinho dele,
foi comer lá do outro lado. Os pais ficaram assim, que falta de educação. Como é que nós não ensinamos isso para os nossos? O homem foi embora e perguntou, mas domingo, me diga uma coisa, por que você fez isso? Que falta de educação, você pegou seu prato e foi embora? Aí domingo Sávio disse assim, papai e mamãe, porque eu não como com animais. O animal, ele não reza antes de comer. E vocês me ensinaram que eu sempre devo agradecer ao Pai pelo alimento que Ele me deu. Então, quando eu vi aquele homem sentar na mesa e comer daquele jeito, sem agradecer a Deus, eu disse, é um animal. Aí eu saí de perto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.